Começo por perguntar: estamos perante uma falha de segurança do SNS ou um roubo das credenciais? Olha, eu provavelmente estamos perante as duas coisas. Eu acabei de falar com o médico e as credenciais que o médico tem são as credenciais da ULS do Alto Minho. Ora, tanto quanto aquilo que parece, as credenciais que foram usadas são as credenciais que este médico utilizava quando estava a trabalhar em Miranda do Corvo. Mas tenho que lhe dizer o seguinte: tudo isto tem que ser esclarecido, em primeiro lugar, pelos SPMS, que é a entidade que é responsável pela informatização do Serviço Nacional de Saúde, e pela Polícia Judiciária. A Ordem dos Médicos só se envolveu nesta situação porque nos foi comunicado ontem que havia aqui uma potencial, digamos, falha ou má conduta deontológica do médico. E a partir daí a Ordem dos Médicos desencadeou os processos internos, tendo em conta essa situação que nos foi reportada ontem. Hoje de manhã nós percebemos que havia aqui um problema informático. Não me vou pronunciar sobre a natureza desse problema, em que, de forma irregular, houve uma entrada no Serviço Nacional de Saúde, nos processos do Serviço Nacional de Saúde, por alguém que usurpou credenciais. Agora, tanto quanto foi apurado, e falei agora com esse médico, as credenciais que foram usadas não foram as credenciais, não são as credenciais que ele está a utilizar neste momento na ULS Alto Minho, que são diferentes. É um médico estrangeiro? É um médico proveniente de um país estrangeiro, sim. Qual é que é a nacionalidade? É, tanto quanto sabemos, é colombiano. Pergunto também, como é que se explica que tenham sido os pais a detectar aqui esta situação? Eu não consigo responder, porque é uma matéria informática da dependência do Ministério da Saúde, dos SPMS. Aquilo que nós sabemos é que recebemos imensas queixas, começaram ontem, a ter essa informação, e de facto eram mais pais, mas tanto quanto sabemos até este momento é que foram consultados processos de crianças e de adultos. Não foi apenas de crianças. Então, e a Ordem dos Médicos já conseguiu perceber se, pronto, não foi o médico, terá sido outra pessoa a aceder a estas fichas? Essa foi a informação que nos foi remetida, que terá havido uma utilização irregular de credenciais de um médico para poder ter acesso ilegítimo, digamos, a processos clínicos. De quantas fichas é que falamos? Nós não sabemos, mas são centenas delas ou mais do que isso. De crianças e também de adultos? Sim, de todas as idades. Que garantias é que podem ser dadas aos pais de que os dados clínicos das crianças não foram copiados e utilizados fora do contexto, e também aqui em relação aos adultos? Olha, tem que ser dadas garantias, por isso o Ministério da Saúde, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, têm claramente explicar a situação, qual foi o impacto deste acontecimento, dar aqui segurança às pessoas para saberem se efetivamente esta situação foi agora corrigida e não possa nunca mais voltar a acontecer. Mas o que é que falhou especificamente? Nós não sabemos e está ainda sob investigação. É muito difícil para a Ordem dos Médicos, como eu lhe expliquei, que não tem, digamos, a competência nesta área do Serviço Nacional de Saúde, é uma área do Ministério da Saúde, que tem que verificar muito bem a segurança do seu sistema. E houve aqui, de facto, uma entrada irregular no sistema que tem que ser corrigida. Portanto, nós não sabemos a dimensão daquilo que aconteceu, mas eu acho muito importante os serviços partilhados do Ministério da Saúde virem rapidamente esclarecer esta situação. E pronto, esta situação mostra aqui que os mecanismos de autenticação e controle de acessos do SNS são, no fundo, insuficientes para proteger os dados dos utentes. O que lhe posso dizer é que uma situação destas não deveria ter acontecido e, sobretudo, a partir de agora, não pode voltar a acontecer. Portanto, o Ministério da Saúde tem que tomar, enfim, as ações absolutamente necessárias para o sistema do SNS estar verdadeiramente protegido e, por aquilo que nós entendemos neste momento, é que não está. Mas já estão a ser tomadas medidas pela Ordem e também pelo Ministério? Não, eu quero ser muito claro, a Ordem dos Médicos não tem nenhuma competência nesta área. Nós analisamos esta situação porque nos foi comunicado que havia um médico que estava, digamos, de forma, enfim,
irregular, podia ter tido aqui um mau comportamento deontológico, porque estava a consultar fichas de crianças que não eram seus utentes, por todo o país. Nós, hoje de manhã, percebemos que não se tratava disso, alegadamente, e aquilo que parece é que houve uma intrusão no Serviço Nacional de Saúde, de forma, ainda que nós não sabemos como é que ela foi feita, mas de facto ela aconteceu e houve centenas de processos que foram consultados em todo o país. Já foi aberta uma investigação a este médico? A Ordem dos Médicos enviou este processo ao Ministério Público e não há aqui, a situação está a ser avaliada, vamos ver se há aqui ou não responsabilidade desse médico. Mas, como lhe disse, tudo indica que houve aqui uma falha de segurança do próprio sistema informático do SNS.